TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos que estão aqui com nós, acompanhando mais o Janela do Céu. Hoje meu convidado é o Thiago Hining, aqui de Cachoeira do Sul, e ele vai contar pra gente a experiência dele com Cristo, né? Todos nós temos uma história que a gente teve, que a gente experienciou, o Senhor, né? Nosso primeiro contato. E hoje o Thiago tá aqui para contar pra nós a história dele. Tudo certo, Thiago? Tudo. Boa noite aos irmãos. E um prazer estar aí com os irmãos para compartilhar. Isso aí, Thiago, começa introduzindo a gente aí na tua história, como é que foi esse processo, qual o momento que tu estava vivendo que te trouxe esse interesse por Cristo, esse primeiro contato? Deus trabalhou comigo, acho que desde o ventre, né? A relação da minha mãe com meu pai foi uma relação única, né? Aí houve separação, então acabei sendo criado, então, pelos meus avós, né? E no período do ventre, o meu avô materno, então, até procurou me tirar da barriga da minha mãe, queria fazer um aborto, né? Porque como a minha mãe era muito nova, então, aí a minha mãe teve que se trancar num banheiro aí por causa da perseguição, e eu fui perseguido por morte no ventre de minha mãe, resumindo a história, né? Então, depois dos 12 anos, aí fui morar com a minha mãe novamente. Aí minha mãe já estava junto com um homem. E ali permaneci com ela até os 18 anos. E nesse período dos 12 até os 18, né, essa pessoa que morava com a minha mãe, ele trabalhava com a parte de parapsicologia espiritual e naturalista, né? Então ali dentro da minha família eu presenciei muitas coisas em relação a isso, sabe? Muitas manifestações espirituais que naquela ocasião a gente não entendia, né? O que era aquilo. Eu cheguei a acompanhar até manifestações de demônios em crianças dentro de casa, porque ele tinha um consultório, né, em casa, e ele acabava recebendo pessoas que tinham algum distúrbio espiritual ou queria algum tipo de trabalho para algum benefício natural. Então, e ele fazia essas práticas, né? Então eu fiquei ali uns 6 anos aí no meio desse mundo, assim. E aí aos 18 anos, mais ou menos, eu conheci o Senhor, né? Um cunhado meu me apresentou e foi muito engraçado que eu sempre me considerei ateu, né? Então, minha mãe sempre me cobrava, mesmo eles sendo católicos, né? Ela queria que eu participava, né? Sim. Eu era muito, né? Não cria em Deus realmente. E eu falava mesmo, né? E aí, uma ocasião, então, quando eu estava na casa, né, ali da Eliana, e aí meu cunhado estava lá e ele falou de Cristo para mim, né? Uhum. E ele mandou ler uma passagem bíblica, né? E aquela passagem bíblica ali, o Senhor captura meu coração, naquela passagem bíblica. E aquela noite eu cheguei em casa, eu contei pra mãe, né? Aí a mãe disse assim, mas já fizeram a tua cabeça, né? Como eles dizem, essa expressão eles usam, né? Em relação ao evangelho, né? Como eles eram católicos, né? Porque ali é onde diz lá que os idólatras não herdarão o reino dos céus, né? E eu não sei o porquê como eu não acreditava, mas eu sabia que lá em casa tinha uma santa lá, né? Onde fazia, né, as orações, né? E não sei, o Senhor capturou minha mente ali naquele versículo, né? Que o ato que meus pais estavam praticando era um ato idólatra, né? Diante de uma imagem, e eu consegui associar aquilo, porque para eles vão para o céu. E ali na Bíblia estava escrito, e eu cheguei em casa e contei para a mãe, está escrito tal coisa, né? Que os idólatras não herdarão o reino dos céus, né?
E assim, depois de algum período, assim, daí a gente foi pro batismo, daí, né? Depois... Mas tu tinha, assim, o interesse de buscar Cristo? Tu estava procurando algo diferente? Ou foi realmente, assim, o Senhor se apresentou para ti e te chamou a atenção? O que foi que te prendeu em Cristo de verdade? É muito engraçado, não, realmente foi isso daí mesmo que eu relatei. Eu nunca tive um interesse, nunca tive... Foi Deus assim que usou aquele momento. Eu acho que ele precisava me capturar, me resgatar naquele momento, sabe? E eu lembro que aquela noite lá que ele abriu a Bíblia dele para mim ler aquele versículo, também ele orou por mim. Ele orou por mim e ali também houve uma libertação também ali, sabe? Ali eu passei ruim, passei mal e ali saiu um espírito de mim também ali nesse período, né? Mas eu não entendia nada naquela ocasião, né? Mas foi bem forte, sim, aquele primeiro contato com Cristo. E aí depois desse primeiro contato, tu foi de cabeça ou foi aos poucos? Como é que foi essa tua introdução, então, em tudo que era de Cristo, de Deus, né? Que até então nem tinha interesse, até se considerava ateu, né? É uma mudança bem brusca, né? Exato. Daí, então, como Deus sabia que a minha família ia se colocar, acho que muito forte em relação a isso, Deus proporcionou a gente casar, eu e minha esposa, então casei muito cedo. E daí, logo depois do casamento, então, a gente foi embora da nossa cidade, do meio dos familiares. Aí, então, ali fiquei 3 anos nessa denominação, onde eu conheci o Senhor na denominação. E daí ali me batizei, né? Ali fiquei 3 anos. Ali o Senhor também, tive algumas experiências, falou bastante comigo. Mas depois arrefeceu, né? Depois de 3 anos, sabe? Tu não tem mais experiência e tu não contata mais Deus. Aquele inicial da graça, assim, é fantástico, né? Mas aí depois tu não tem mais, né? Aí eu senti, assim, que depois eu não tive mais experiências com Deus. Foi o primeiro ano, assim, foi muito bom. Foi aquela experiência de primeiro amor, que a gente chama, né? De tu estar conhecendo o Senhor, é toda uma novidade, né? E depois, como é que foi, então, essa tua, vamos dizer assim, aprofundar essa relação com o Senhor? Realmente entender o papel de Cristo e o teu nessa equação toda? Como é que foi essa transformação? Então, nós, na denominação, eu fiz parte de um grupo lá, então, onde a gente nos reunia e nós ia atrás dos doentes, dos endemoniados, e a gente passava aquele período onde eles falam de monte, né? A gente ia para os montes para orar na denominação. E aí então a gente vivia esses 3 anos assim, né? Fazendo essas coisas assim. A gente ia nas casas para orar pelas pessoas, tudo. Vai recebendo uma realidade. Isso. E daí quando Deus proporcionou eu sair dessa cidade, que era em Gravataí, aquele período eu estava 3 anos em Gravataí, voltei para minha cidade, né? Aí não tinha emprego ali e eu sempre buscando o Senhor, assim, daquele jeito, mas buscando. Daí dali que eu vim parar em Panambi, né? Da minha cidade, vim parar em Panambi em busca de trabalho, né? E ali comecei a trabalhar no lado do irmão ali da igreja, né? Do Senhor Jesus Cristo, naquela empresa. E o irmão, naquela ocasião, foi na primeira semana, estava falando de Deus para uma outra pessoa, né? E eu ouvindo. E eu perguntei para ele, eu disse, tu vai na igreja, né? Ele disse, daí ele disse para mim, Thiago, eu não vou na igreja. Ele disse, eu sou a igreja, sabe? Então aquilo já mexeu comigo, sabe? E daí eu comecei a fazer perguntas para ele, né? E dali ele começou a me mostrar alguns louvores. E o Senhor falou muito forte comigo naqueles louvores. Eu não sei, era o momento certo, né? E aí tirei muita dúvida com ele ali dentro da empresa mesmo, muita conversa, muito louvor. E o Senhor, através daquele louvor que o Senhor falou comigo, quando eu cheguei em casa, naquelas semanas ali, eu abri minha Bíblia, justamente naquela passagem que falava o louvor, sabe? Então o Senhor foi testificando muitas coisas e quando o Senhor me trouxe para o reino e aquela alegria inicial da graça que eu relatei lá no início, parece que se avivou de novo dentro de mim, entende? Ficou muito... E eu escutei um CD, eu acho que eu escutei umas 20 vezes em 2 dias. O nome do CD era o primeiro que eu escutei, A Edificação da Igreja.
era uma cópia ainda. Nossa, aquilo lá, eu quase furei o CD tanto escutar, né? E o que tu sentia, assim, quando teve esse contato, pelo que eu entendi, foi, assim, com uma palavra mais sólida, uma verdade mesmo, algo que te deu de novo aquele ânimo? Como é que foi essa experiência de começar a ter, sei lá, ver todo um outro lado, toda uma visão do que realmente era o reino, Cristo? Como é que foi essa experiência? Com palavras, assim, a gente não consegue se relatar, né? Mas eu vou tentar explicar para os irmãos. A passagem que eu li foi aquela passagem de Efésios 4:14, se eu não me engano, onde diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, né? E levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que conduzem ao erro, né? E eu me vi dentro daquela dominação, né? Guiado por homens que acabava me conduzindo ao erro, né? Aquele versículo, se para mim, se o Senhor falou muito forte comigo naquela ocasião ali. E nessa ocasião, então, quando eu estava num momento de intimidade com o Senhor, estava no meu quarto, assim, quando o Senhor me deu muito forte esse versículo. E ali, então, eu dobrei meu joelho. Eu lembro aquela noite, a minha esposa estava na sala, estava com a Thalita, ela era pequena, e eu fui pro quarto, daí eu fui orar, eu estava muito angustiado, e ali no quarto, ali, o Senhor... Eu nunca senti tão forte o Senhor, assim, sabe? Foi algo muito tremendo, assim, que eu dobrei meu joelho, orei ao Senhor e eu disse pro Senhor que eu queria aquilo. Eu estava sentindo que era uma coisa diferente. Eu já tinha ouvido as mensagens, eu já tinha acompanhado o irmão, eu estava sentindo que era alguma coisa diferente, eu não sabia o que era. E eu disse pro Senhor que eu queria aquilo, sabe? E a presença de Deus ficou muito forte naquela ocasião. Eu dobrei meu joelho, assim, em lágrimas, né? E eu estava com o olho fechado e eu vi, parece, uma luz resplandecente assim no quarto, sabe? Algo que resplandeceu no quarto e eu ouvi como umas escamas caindo dos meus olhos, naquela ocasião. E depois dali... eu saí do quarto aquela noite, eu fui lá para a sala. Aí eu disse para Eliana, disse para ela, eu não vou mais na tal igreja, né? Eu não vou mais na donação. Eu não consigo ir mais lá. Aí depois dali nunca mais fui na denominação, né? Aí comecei a frequentar a igreja, né? Aí eu fui num culto, até foi interessante no início lá. Eu entrei assim na primeiro culto que eu fui na igreja de Panambi, o irmão Verno, né, que também congregava lá, hoje é presbítero também, tava na porta. Daí cheguei assim para ele, né? Primeira vez que eu vi o irmão também, eu disse: aqui que prega a verdade. Falei para ele, né? Ele disse: a verdade está lá na frente. Ele falou, né? Quando eu cheguei lá, a Bíblia estava aberta. E depois dele nunca mais saí. É uma experiência de verdade de tu ver, assim, com realidade onde Cristo tá, né? De tu desejar tanto o Senhor, né? Desejar ter aquela experiência, aquela intimidade e a gente realmente conseguir tocar aquilo, né? E muito além de ter essas experiências com Cristo, vem aquela toda a transformação que o Senhor faz, né, na nossa mente, no nosso pensamento, né? E a melhor coisa que tem quando a gente está no reino, eu creio que é a gente ter essa certeza, né, de que o Senhor está ali, de que tem uma verdade que realmente vai te dar uma transformação, né? Vai dar todo um avanço para ti com Cristo, né? Então, eu acredito que nesse momento que iniciou o teu caminho com o Senhor na igreja do Senhor Jesus Cristo, foi um passo de muita transformação também na tua vida, né? Para mim foi muito rápido, irmão. Só trabalhar minha vida assim, bem da forma que eu tô relatando aqui, sabe? Foi uma coisa assim, muito rápida. Foi assim, eu cheguei na igreja assim, e a minha esposa não entendia tudo aquilo, né? Porque para ela demorou bastante, sabe? E depois ela veio pro Senhor. Então, assim, até dentro da igreja, para os irmãos, assim, né?
viram um avanço muito rápido, porque eu cheguei naquela inocência, assim, né? E abracei aquela causa, assim, que é aquela novidade, assim, sabe, irmão? Assim, que ele foi algo muito forte, tá? E em 6 meses, assim, o irmão, 5 meses, o irmão Flávio me chamou para auxiliar, né, os irmãos ali na transmissão. Em 6 meses, eu já era líder do exército, né? Então, foi algo, assim, muito rápido, assim, que o Senhor trabalhou na minha vida. E realmente, ele foi algo, assim, que só o Senhor. É interessante quando a gente vê essas experiências assim que não é guiado por homens, né? Não foi uma pessoa que vem, não, mas olha, Thiago, não vai mais lá, vem aqui, faz isso, ora desse jeito. Foi uma experiência completamente interna com Cristo, né? Subjetivo com o Senhor. E isso não tem como alguém tirar isso de nós, né? Porque tu viu o Senhor falando contigo, tu sentiu o Senhor te dando aquele direcionamento, né? E isso realmente nos prende em Cristo, né? Na verdade mesmo. E fica, né, o testemunho para todo mundo que ouviu, né? Um convite, alguém que trabalhava, né, junto. Talvez ele não olhou para ti e pensou, nossa, aquele ali vai aceitar o Senhor, né? Mas falou, deu a oportunidade, né? Cumpriu o que o Senhor pede, que é o id, é o falar. E o Senhor consegue tirar os frutos disso, né? De trazer aqueles que já são os chamados e escolhidos, né? Como tu mesmo disse, a história começou desde o ventre, né? Desde lá o Senhor já faz toda a preparação, já escolhe aqueles que Ele vai trazer depois, né? Para cumprir os planos e propósitos. E a gente também tem que estar disponível, né? Para servir o Senhor, né? Para fazer a vontade de Cristo. E a gente, infelizmente, já está chegando ao final, né? Creio que a gente ouviu só o início da história, né? Deve ter muito mais do que isso. Mas eu queria que tu deixasse um incentivo para quem nos ouviu, né? Para também dar esse primeiro passo, para realmente sentir essa mesma experiência que tu relatou com Cristo, de sentir aquele direcionamento, aquela verdade interna. Sim, hoje, eu olhando para trás, assim, e um pouco de experiência que eu tenho, assim, eu sinto assim, que Deus está sempre de braços abertos, né? E Ele sempre está disposto a se revelar a nós, né? Talvez, às vezes, não é da maneira que a gente espera, ou como um é diferente do outro, né? Como tem exemplo na Bíblia, né? Ali, de Paulo, de Pedro, né? Deus se revelou de maneira diferente com eles. Mas assim, o Senhor está disposto aí para nos dar experiência, com certeza, e a graça está à nossa disposição ainda. Amém. A gente tem que aproveitar, então, né? A gente falou aqui de materiais, CDs, né? É um título que a gente não tem mais na editora, né? Mas entrando na editora Vento Sul, você encontra muitos materiais, né, lá que vão direcionar, né, tu para conhecer o Senhor, para ter essa caminhada, esse início, né? E depois o nosso crescimento com Cristo. E que o testemunho do Thiago tenha incentivado vocês também a querer ter essa experiência de realmente sentir o Senhor, sentir que tu encontrou o lugar onde tu ouve a verdade, né? Sentir que tu pode crescer junto com Cristo na tua caminhada. Agradeço muito aqui pelo teu tempo, por ter contado o início, né? Talvez vamos ter que fazer uma parte 2 para conseguir saber o restante, né? Toda a transformação e toda a caminhada com o Senhor. Mas muito obrigada aqui por teu testemunho. Obrigado, eu agradeço. Deus abençoe os irmãos. Agradeço também a todos que estiveram aqui com a gente acompanhando mais um Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.